Ave Maria e São José, meu povo, olha que alegria! Mais um dia, estamos aqui, terceiro dia. Vocês entenderam direitinho por que ontem foi o primeiro e segundo dia? Foi um pouquinho diferente, né? Porque a gente estava num processo e eu esqueci que ano passado foi ano bissexto e aí eu me comparei com o do ano passado. E aí por esse motivo acabou que a gente fez o primeiro e o segundo dia, mas ainda tá pequenininho, né? As leituras ainda são pequenininhas, dá para poder, né, entrar nisso. E aí, Ritinha, você tá boa? Vou ver como é que eu faço aqui, ó. Fica assim. Eu não sei como é que faz isso, Rita. Você pede para participar do Vivo ao Vivo. Eu não sei como é que é, mas estamos juntos e é isso que importa. Depois você me explica, tá? Hoje nós vamos falar sobre Deus Pai dos céus. Tende piedade de nós. E aí a gente vai mostrar como é que São José nos aproxima do Pai, né? Ontem eu vi um filme muito interessante de Padre Stu. Vocês já ouviram falar desse padre? É um padre que ele era lutador de boxe e tal, e ele não tinha uma vida religiosa, ele era tido como um ateu, né? Isso relacionado a toda uma história de vida, de muito sofrimento, onde os pais não conseguiram entender o sofrimento como uma forma de aproximação, né, da vida deles para Deus. Mas ao contrário, eles repeliram todo tipo de religião, considerando que eles estavam sofrendo sozinhos. E aí eu lembrei de um chefe meu, que ele era dono de um banco, e ele um dia virou para mim e falou assim que um amigo dele visitando, depois que o filho dele morreu, o filho dele era o filho mais próximo, sabe aquele filho assim que acompanhava nas férias, que gostava de ficar com o avô, que gostava de ficar com o pai, que era mais próximo assim da relação dia a dia mesmo, né, com a família. E aí esse filho morreu, e aí um amigo foi lá e falou assim, como é que você tá? E aí ele respondeu, eu tô bem, graças a Deus. Ele falou, como é que você pode falar de Deus, depois que Deus tirou o seu filho? Você ainda tem coragem de falar dele? Ele falou, claro, todo dia um pai enterra seu filho. Por que eu seria privilegiado? Eu tenho 6. Então, quer dizer, este homem conseguiu compreender que não se trata de um castigo, mas de uma realidade. A vida não é eterna. Esta passagem que nós temos aqui na Terra, ela é bem curtinha comparada à eternidade. Por isso, nada do que a gente faz aqui de esforço para Deus, para nos unirmos a Ele, nos afasta da nossa felicidade. Pelo contrário, nada que tem aqui pode nos gerar mais felicidade do que estar na presença de Deus. Por quê? Porque isso daqui é só um processo passageiro do que nós vamos encarar. É a mesma coisa que eu falei ontem do Enem. Enem, a gente só vai para poder passar por 2 dias ali de prova, né? O nosso objetivo é algo muito superior. Agora imagina todo dia eu ficar no Enem. Isso não ia ter sentido, né? É a mesma coisa aqui. A nossa vida aqui, ela é breve. Ela é um período muito curto. E nós não sabemos o dia que nós vamos. Mas se nós vivermos bem o dia de hoje, isso vai valer. Então, a questão, e o Padre Stu fala disso de uma forma muito brilhante no filme, ele fala assim, todo pai quer ser amado. No final das contas, o sentido de um pai diante de um filho é que ele deseja, em tudo, ser amado. Independente do que esteja acontecendo na vida do filho, momentos bons ou difíceis, o pai, a mãe, espera ser amado. É isso. Deus, Ele espera que nós o amemos, que nós tenhamos por Ele um amor tão grande que supere qualquer coisa que nós estejamos vivendo aqui nessa terra, qualquer projeto de vida, qualquer estrutura de trabalho, qualquer coisa na sua vida tem que valer menos que Deus. E São José vai nos ajudar. Bora lá? Então vamos lá. Bom dia, Ju. Bom dia, Cris. Tudo bem? Vamos lá, vamos começar. Por enquanto as leituras são curtinhas, viu, gente? Mas mais pra frente vai ter umas leituras maiores. Mas tudo que vai fazer todo sentido também, tá bom? Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo.
Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Valei-nos, São José. Nosso Pai Celestial teve apenas um santo para representá-lo na terra. Consequentemente, ele deu tudo o que pôde a esse privilegiado santo e o promoveu com tudo o que ele precisava para ser seu digno representante. Tudo vem de Deus. Quem disse essa frase foi São Pedro Julião Eymard. Tudo vem de Deus. Tudo. As dificuldades, ele permite, se delas ele pode tirar algo melhor. As situações boas também ele nos dá. Tudo, na verdade, é muito maior do que a gente merece. Só que às vezes o encardido, às vezes não, né? Sempre o encardido não para. Ele quer que a gente faça tudo que é o inverso para Deus. Então ele quer que a gente não goste do sofrimento. Ele quer que a gente não queira renunciar a nós mesmos. Ele não quer que a gente esteja focado em Deus. Ele quer que a gente distraia a nossa atenção. Porque ele sabe que as coisas do alto nos elevam e as coisas do mundo nos abaixam, né? É igual a música, o poder da música. A música tem poder de nos elevar. Quando estamos escutando, por exemplo, um canto gregoriano, olha, a gente fica com vontade de rezar. Ao contrário, se eu colocasse aqui um pagode, um funk, a gente estaria com vontade de dançar. Esse é o poder das coisas do mundo, né? Ele tende a nos afastar daquilo que nos eleva. E a nossa responsabilidade é lembrar que tudo Deus nos permitiu para que nós pudéssemos glorificá-lo, aproveitar o tempo de hoje para fazer o que um dia faremos na eternidade. Beleza? Deus Pai ama você. Deus nunca irá desistir de você. Por pior que esteja a sua situação, por mais difícil que pareça, Deus está contigo e Ele te ama demais. Ele o ama tanto que enviou o seu Filho ao mundo para salvá-lo. Mas salvá-lo não é a única missão que o Pai entregou a seu Filho. Ele enviou o seu Filho para salvá-lo e torná-lo um filho de Deus. Acho que diminuiu demais. Por meio de Jesus, você pode ter uma relação filial com Deus Pai. Por meio de Jesus, você pode exclamar Abba, Pai. Você foi criado para ser filho de Deus. Esse é o propósito da sua existência. E só há um caminho ao Pai, Jesus Cristo. Isso está em João 14, versículo 6. Só Jesus tem o poder de levá-lo ao Pai. No entanto, no amor misericordioso de Deus, São José desempenha um papel muito importante no seu crescimento espiritual e jornada até o Pai. A consagração a São José aumentará a presença do Pai em sua vida. Aprendemos essa verdade com a vida do próprio Jesus. Quando o Pai Celestial enviou seu Filho ao mundo para nos salvar e nos tornar seus filhos, ele escolheu um santo para representá-lo na terra, São José. Jesus, vivendo sob o teto de São José e sendo seu filho, deu-nos um exemplo pessoal de entrega total a São José. Jesus amou, obedeceu e imitou seu pai terreno. São José é o único homem que Jesus chamou de pai. Jesus se deleitava em ser conhecido como o filho de José. Isso está em João 6,42. Nós também devemos considerar uma honra ser seus filhos. Se, segundo os desígnios do Pai, Jesus precisava de São José, quanto mais precisamos dele também. A paternidade de São José aumentou a presença do Pai Celestial na vida de Jesus. Agora, para ser claro, São José não é Deus. Ele nada pode acrescentar à comunhão divina e eterna existente entre Deus Pai e Deus Filho. Ele nada pode acrescentar à comunhão divina e eterna existente entre Deus Pai e Deus Filho. Nem pode São José melhorar a capacidade de Jesus como um ser divino, se contemplar perpetualmente a presença de seu Pai Celestial.
Então, quer dizer, São José, ele não pode aumentar a divindade de Jesus, ele não pode melhorar essa relação com o Pai. Não é esse o propósito de São José, quando ele assumiu a paternidade adotiva de Jesus. Em vez disso, São José foi escolhido para ocupar o lugar do Pai Celestial de acordo com as demandas da natureza humana de Jesus. Por isso, o papel tão importante do Pai, gente. Eu sei que às vezes a gente... Ei, Luana, tá boa? Eu sei que às vezes a gente não consegue tipo assim, eu sei que às vezes nós podemos nos deparar com situações que nos levam a pensar, nossa, como eu falho como pai e mãe, como eu estou errando. E isso é uma realidade, né? Para nós pais, acredito eu, que sempre sentiremos isso. Mas o que nós não podemos deixar de sentir é a observância nos modelos que Deus nos gerou. Então Deus mandou São José. E São José era quem? O pai adotivo de Jesus. Ele cresceu sabendo que ele era menor do que o pai de Jesus. Mas a importância de um pai aqui na terra é tão grande que Deus, que poderia ter enviado Jesus sem pai, sem mãe, sem nada, ele fez questão de que ele estivesse no seio de uma família. Porque esse é o sonho de Deus para nós, que nós estejamos com a responsabilidade de ser família, como vocação, e não porque a gente cresceu querendo encontrar um príncipe encantado ou os homens uma princesa. Não é esse o propósito da família. O propósito da família é conseguir permitir que os nossos filhos sejam no mínimo melhores que nós na caminhada para Deus. O problema é que o mundo foi nos desvirtuando, foi fazendo com que a gente entendesse da família um processo egocêntrico de busca total e constante de felicidade a todo custo. E não é esse o projeto. O projeto é luta. Olha como é que São José e Nossa Senhora lutaram. E eles fizeram disso uma grande missão de vida. Nossa Senhora teve que abrir mão de muita coisa, São José também. E nós precisamos olhar para eles como modelos virtuosos de pais, de bons pais, né? Porque às vezes os nossos pais aqui na Terra podem não estar cumprindo esse projeto como a gente acha que deveria ser, né? Só que a gente esquece que Deus teve paciência conosco e Deus tem paciência com todos. E muitas vezes são os nossos filhos que nos movem para Deus, como deveria ser aparentemente, né? Os pais movendo os filhos para Deus, mas não, isso é uma caminhada. Às vezes os pais estão movendo para Deus, de repente os filhos movem a gente para Deus. E isso está lindo. Não tem que ficar, sabe, o tempo todo só achando que nós temos que ser. Não, a gente precisa ser de fato humilde, né? Para entender que nós estamos num processo e que todos nós fazemos parte de um grande plano de amor. É o amor que nos move. Não pode ser o ego, não pode ser a vaidade, não pode ser o orgulho. Isso eu não vou aceitar, porque eu sou... Não, calma, tenta entender, porque às vezes a situação está pesada, não é porque a gente quer que esteja pesada, mas sim o encardido, que quer tirar a nossa paz, que quer fazer na nossa cabeça pensamentos que às vezes nem correspondem ao que está acontecendo. A conversa, o diálogo, o amor, ele sempre vai bloquear as ações do encardido. E aí ele fala o seguinte: Deus Pai não tem natureza humana. Cada vez que Jesus via São José, o ouvia falar, o observava trabalhar, ou testemunhava seu amor casto por Maria, a humildade de Jesus testemunhava um reflexo perfeito do Pai Celestial. Deus escolheu fazer a São José a sua imagem mais tangível na terra, o depositário de todos os direitos de sua paternidade divina, o marido daquela nobre virgem que é Senhora dos anjos e dos homens. Beato Guilherme José Chaminade. O que o Pai Celestial fez por Jesus, Ele deseja fazer por você. Deus Pai deseja que você se entregue ao amoroso cuidado paternal do São José, de maneira semelhante à entrega divina da natureza humana de Jesus a São José. Deus planejou essas entregas tanto de Jesus a São José quanto dos membros da Igreja a Ele, desde a eternidade. Elas não foram feitas ao acaso. São José é a sombra do Pai Celestial. Ele foi a imagem e o reflexo do Pai para Jesus.
Deus Pai quer que você aceite São José como seu pai espiritual também. Jesus é aquele a quem vemos mais perfeitamente a imagem da misericórdia e do amor de seu Pai Celestial. Como ele disse, quem me viu, viu também o Pai, em João 14, versículo 9. Mas Jesus também quer compartilhar conosco aquele que era para ele a imagem terrena de seu Pai Celestial. Este santo homem, diz São Bernardino de Sena, tinha tão imponente dignidade e glória que o Pai Eterno generosamente concedeu a ele a imagem de sua própria primazia. Que lindo! Então, São José, gente, ele é um apoio, ele é a estrutura que vai nos dar sabe quando a gente está subindo as escadas e aí de repente a gente coloca a mão ali na lateral e fala, é São José para nós. São José, ele não vai nos colocar diante de Jesus Cristo, ele não vai mudar a nossa essência, mas ele vai nos fortalecer para que essa busca pelo Cristo seja uma busca autêntica, verdadeira, virtuosa. Ele é tão forte, poderoso, que todos os pais e mães deveriam saber do poder que é ter São José na sua vida. Ele é tão presente que você não tem dúvida nenhuma de que foi ele que fez e aconteceu no seu projeto. É tão visível que vocês vão começar a sentir, sabe, a presença dele. Vocês vão falar, São José, mas eu só pensei aquela hora. Eu só passou pela minha cabeça te pedir, o Senhor já providenciou. É nesse nível. São José é poderosíssimo. Por quê? Porque se as famílias soubessem o quanto elas estão sendo atacadas, é a última ação de Satanás, é sempre, isso já foi falado por Fátima, já foi falado em vários momentos, a última ação de Satanás é contra a família. E nós não podemos ir com o peito aberto. A gente precisa de armas de proteção. E a consagração é exatamente isso. Você se entrega a ele e fala, São José, passa à frente, com minha mãe. Estejam à frente, porque eu sozinho não consigo. As ações de Satanás sobre a nossa casa é tão forte que eu recomendo vocês assistirem um filme Oficina do Diabo, da Brasil Paralelo. Quem não tem, a Brasil Paralelo permitiu que você alugasse só o filme, sabe? Quem não tem acesso ao canal. Mas vale a pena ter o canal também, porque ele tem muita coisa boa. Oficina do Diabo foi um excelente mover de Deus para nós, porque ele consegue fazer com que a gente visualize a ação de Satanás sobre a nossa vida, sobre a vida das nossas famílias. O que ele mais deseja é a falta de silêncio, é a falta de concordância, a falta de amor, de entendimento. Ele quer o tempo todo que nós estejamos lutando uns com os outros. Só que Deus, quando ele uniu o homem e a mulher, ele não fez para ser assim, e sim assim. Quando eu brigo com meu esposo, eu sofro. Lá no meu íntimo, eu posso ter toda a razão aqui, ó, na minha razão, eu posso ter toda justificativa para garantir que a discussão veio porque foi necessário. Mas na minha alma, eu sinto uma ferida aberta. E ela só se fecha depois que a gente se entende. Porque nós somos uma só carne. E a carne não machuca a sua própria carne. Então, se eu pegar uma mão aqui, ó, essa mão, e bato na minha outra mão, a dor que essa mão sente é a dor que essa sente. Então, por isso a necessidade da gente entender que nós não somos adversários, somos parceiros. E estamos aqui para vencer a quem? A nós mesmos. Então, quando vier aquela fala assim no seu ouvido, assim, mas você não merece isso. Você não podia estar passando por isso. Você faz assim, ó, de reto, Satanás. Ó, tô fora. Eu preciso fazer sim, porque eu vim para servir. Eu vim nesse mundo para amar, crer e servir. E eu não quero ganhar sempre. Eu quero mover todos a meu redor para Deus. E essa ação egocêntrica não é um mover de Deus. Beleza? Então agora a gente vai entender um pouquinho sobre São José como pai espiritual, na página 162, e depois na ladainha de São José, que já é comum pra gente aí, tá bom? Então pega lá a página 162. Nosso pai espiritual.
Inspirando-se no Evangelho, os padres da Igreja, desde os primeiros séculos, puseram em relevo que São José, assim como cuidou com amor de Maria e se dedicou com empenho jubiloso à educação de Jesus Cristo, assim também guarda e protege o seu corpo místico, a Igreja, da qual a Virgem Santíssima é figura e modelo. João Paulo II. Você já pensou que São José como pai? Já passou pela sua cabeça que Jesus quer que você tenha São José como seu pai espiritual? A Igreja sempre teve Maria como sua mãe espiritual, mas nem sempre compreendeu a paternidade espiritual de São José. Para saber o porquê disso, é preciso examinar o que a Igreja entendeu e ensinou sobre a paternidade de São José em relação a Jesus. Nos primeiros séculos do cristianismo, havia pessoas, inclusive padres da Igreja, que não estavam totalmente convencidas de que São José podia ser chamado de pai de Jesus. Apesar de a Escritura se referir a São José como pai de Jesus, em Lucas 2,33, muitos dos primeiros cristãos acreditavam que São José não podia ser chamado de pai de Jesus de maneira alguma. Eles tinham reservas quanto a esse título porque não queriam que as pessoas pensassem que São José fora pai biológico de Jesus. No fundo, eles não queriam macular a crença da virgindade de Maria. Somente com Santo Agostinho, no século IV, a paternidade de São José foi explicada com clareza pela Igreja. Num dos seus sermões, ele diz que São José, embora não tenha sido o pai biológico de Jesus, é para Jesus um pai de verdade, porque exerceu para com ele uma paternidade cheia de autoridade, amorosa e fiel. Depois dos esclarecimentos de Santo Agostinho, nunca mais se questionou a paternidade de Jesus. E como São José é verdadeiramente o pai da cabeça do corpo místico de Cristo, ele é necessariamente o pai de todos os outros membros do corpo. Ele é necessariamente, o pai dos outros membros do corpo de Cristo. Esse entendimento sobre o patrocínio e a paternidade de São José, aos poucos, encontrou o caminho dos escritos dos santos e dos místicos. Graças à Escritura, sabemos que São José cuidou de Jesus tal como um pai. Graças à tradição, sabemos que São José cuida do corpo místico de Cristo, a Igreja, tal como um pai espiritual. Mas o que isso significa para você pessoalmente? Bem, você é um membro da Igreja. Será que Jesus quer que São José cuide de você com o mesmo amor paternal, com a mesma autoridade e fidelidade que teve para consigo mesmo? A resposta é sim! No século XIX, o próprio Cristo disse à serva de Deus, Maria Marta Chambon, que chamasse São José de pai. Essa santa irmã recebeu graças extraordinárias de Jesus, Maria e São José, e é conhecida como a mística das Santas Chagas. Eis o que Jesus disse a ela: Tu deves chamar a São José seu pai, pois a ele eu dei o título e a bondade de um pai. Ah, que lindo! Por meio do batismo, você se torna um filho de Deus e um membro da sua família. Jesus é o seu Senhor, Salvador e irmão. O Filho de Deus se torna seu irmão por uma razão bem específica. Ele quer que você participe da relação filial com o Pai Celestial. Essa é uma verdade fundamental do cristianismo. É também uma verdade que nos ajuda a entender a paternidade espiritual que São José exerce para consigo. Eis o que eu quero dizer. Se Jesus é seu irmão, os pais dele são seus pais. Não fisicamente, é claro, mas espiritualmente. Mais especificamente, a mãe de Jesus se torna sua mãe e o pai de Jesus o seu pai. Se Maria é sua mãe e Jesus é seu irmão, São José tem que ser o seu pai. Qualquer homem casado com sua mãe é seu pai. Uma vez mais, a relação filial que você tem com São José não é biológica. Nem era biológica no caso de Jesus. Mas isso não significa que a paternidade de São José não é real. A paternidade espiritual de São José é mais do que real. Do contrário, chamar o Pai Celestial de Jesus o nosso Pai Celestial não faria sentido algum. Para nos aprofundarmos na paternidade espiritual de São José, atendemos às francas palavras de São José Maria Escrivá. Há qualquer coisa que não me agrada no título de pai adotivo, com que às vezes se designa José, porque tem o perigo de fazer pensar que as relações entre José e Jesus eram frias e externas. Certamente que a nossa fé nos diz que não era pai segundo a carne, mas não é essa
a única paternidade. Que lindo! E não mesmo, né, gente? A gente sabe, muitos pais que são hoje pais adotivos entendem que o amor é igual, não tem diferença e não faz mesmo sentido criar uma distinção entre pai adotivo e pai, né, natural. Não existe. A paternidade é exatamente ser pai, né? Estar ali como pai naquele processo de caminhar com o filho para uma vida virtuosa, para uma vida digna, para que ele se torne um homem, uma mulher de valor. Não há nada de errado em nos referirmos a São José como pai adotivo de Jesus. Afinal de contas, pai adotivo é um dos títulos oficiais empregados na ladainha de São José. São José Maria Escrivá o conhecia e aceitava. No entanto, ele está coberto de razão quando diz que a paternidade biológica não é o único tipo de paternidade. Podemos dizer com certeza absoluta que o menino Jesus, quando olhou para São José, o falou com ele pela primeira vez, não exclamou, pai adotivo. Não, o divino infante berraria em aramaico, pai, ou talvez papai. Ora, não há nada de errado com o termo pai adotivo, mas temos que reconhecer que o Novo Testamento nunca se refere a São José como pai adotivo de Jesus. Um exemplo concreto, em certa ocasião, Maria e São José perderam de vista o menino Jesus por 3 dias. Os pais de Jesus o procuravam ansiosos e quando finalmente o encontraram, sua mãe lhe disse, eis que teu pai e eu te procurávamos cheios de aflição, em Lucas 2,48. Maria não disse a Jesus, teu pai adotivo e eu te procurávamos. A paternidade de São José era mais que uma custódia jurídica. Sua relação paternal com Jesus era autêntica, pessoal, moral e amorosa. Esse é o tipo de paternidade que São José quer oferecer a você também. São José é o melhor pai de todos. Sua paternidade espiritual foi planejada desde a eternidade. Há uma única paternidade, aquela que Deus Pai, o Criador do mundo, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Entretanto, foi concedido ao homem, criado à imagem de Deus, participar na única paternidade de Deus. Efésios 3,15. Ilustra-o de maneira surpreendente São José, que é pai sem ter exercido sua paternidade carnal. Não é pai biológico de Jesus, do qual só Deus é pai, e todavia exerce uma paternidade plena e completa. Ser pai é primeiramente ser servidor de vida do crescimento. Neste sentido, São José deu provas de grande dedicação. Quem nos disse isso foi o Papa Bento XVI. Talvez você se pergunte, mas por que Jesus precisou de paternidade de São José, já que Deus é o pai de Jesus? Essa é uma boa pergunta. Em essência, Jesus precisou ter São José como pai porque a natureza humana de Jesus assim pedia. E é o que todas as nossas vidas, né, compete. Sempre a ordem do pai e da mãe juntos. É claro que em muitos momentos isso não acontece, mas isso obviamente tem que ser preenchido pela graça de um pai espiritual, por exemplo, como São José. Por quê? Porque a necessidade de um pai é grandiosa, viu, gente? Eu costumo dizer para os pais lá do colégio, vocês são tão necessários que um pai fervoroso e dedicado, piedoso, ele converte até mais de 90% dos filhos. Uma mãe piedosa e devota converte até 14%. Então, olha o poder do sacerdote da casa. Essa é a nossa missão como pai. Como família, mas a presença do pai é nesse sentido. Quando se encarnou, o Filho de Deus se submeteu ao pré-requisito antropológico humano de precisar de um pai que o amasse, alimentasse, educasse, abrigasse, vestisse e protegesse. Jesus, o Verbo encarnado, não é ser puramente espiritual. Ele é o Deus homem e, como tal, tem uma natureza divina e uma natureza humana. Em sua natureza humana, Jesus teve necessidades físicas, emocionais e psicológicas. Deus Pai não tem corpo, nem emoções ou paixões, porque jamais se encarnou como seu filho. O Pai Celestial não pode tocar, abraçar ou andar ao lado de seu filho encarnado. Assim, Deus Pai confiou a seu filho aos cuidados de um vigilante e amoroso Pai humano. São José ocupa o lugar do Pai Celestial. A ele foi confiado cuidar da natureza humana, do crescimento, do desenvolvimento de Jesus. Graças à paternidade de São José, Jesus chegou à plenitude de sua maturidade. E São João Paulo II fala também: o crescimento de Jesus em sabedoria, em estatura e em graça deu-se no âmbito
da Sagrada Família sobre o olhar de São José, que tinha a alta função de o criar, ou seja, de alimentar, vestir e instruir Jesus na lei e no ofício, em conformidade com os deveres estabelecidos do Pai. Deixa eu só ver aqui uma coisa, gente. Dê uma olhada aqui nos horários, tá? Que essa leitura é grande. Vamos lá. Se a natureza divina de Jesus não precisava de nada de São José, a natureza humana de Jesus exigiu sua paternidade. Quando se rebaixou e assumiu a natureza humana, o Filho de Deus se submeteu às leis do crescimento e do desenvolvimento humano para que atingisse a maturidade. Jesus precisou de uma mãe e de um pai e de tempo. Todas as crianças precisam disso. Sobre esse assunto, o venerável Fulton Sheen nos dá um número interessante. Quem pensa que a igreja dá atenção demais a Maria, que atende para o fato de que nosso Senhor deu de uma vida de 10 vezes mais a ela do que aos apóstolos. Então, quer dizer, quem pensa que a igreja dá mais atenção a Maria, que atende para o fato de que o nosso Senhor deu de sua vida 10 vezes mais a ela do que aos apóstolos. Ou seja, Jesus ficou 33 anos aqui nessa terra. 3 ele deu aos apóstolos, 30 ele deu a Maria. Então, por mais que a gente honre demais a Virgem Maria, a gente nunca chegará aos pés do que Jesus a honrou. Em outras palavras, os apóstolos passaram 3 anos com Jesus, enquanto Maria passou mais de 30. Por que isso importa? Porque a natureza humana de Jesus precisava aprender certas coisas com o amor maternal e o exemplo de sua própria mãe. Nosso Salvador não é um robô, nem um anjo. Em sua natureza humana, ele precisava de uma mãe que o ensinasse sobre a vida humana. Mas sua mãe não foi a única que o ensinou. Por mais que sua mãe se importasse no desenvolvimento da criança, há certos limites para que ela possa ensinar, especialmente a um menino. Jesus é um varão e, como tal, ele precisava de um pai que o ensinasse o que é ser um homem. Jesus precisava da paternidade de São José como modelo de masculinidade. Somente um pai pode dar isso a um filho. Como foi que Jesus aprendeu a se sacrificar como um homem? Ele teve um exemplo diário de seu pai. Onde foi que Jesus aprendeu a trabalhar como um homem? Na carpintaria de seu pai. Como foi que Jesus aprendeu a orar e adquiriu os modos de um cavalheiro? Ele aprendeu tudo isso com seu pai São José. Segundo o plano divino, um pai terreno humano era absolutamente necessário na vida de Jesus. Você com certeza já ouviu o ditado tal pai, tal filho? Bem, essa é uma verdade. E o mesmo Jesus falou do poder que pôde ter o exemplo de um bom pai. E o menino Jesus, e no Evangelho de João, ele disse: na verdade, em verdade, em verdade, em verdade vos digo, o filho não pode de si mesmo fazer coisa alguma, mas somente o que vir fazer ao Pai. Porque tudo o que fizer o Pai, o faz igualmente o Filho. Não tem jeito, viu, gente? É o exemplo que arrasta. A palavra convence, mas é o exemplo que arrasta. E não adianta. Se um filho não te fizer se tornar uma pessoa melhor para que ele possa copiar algo que você não é, mas que você deseja que ele se torne, então nada mais pode te mudar. Essa é a verdade. Nós aqui precisamos entender o poder de um filho, né? E no filme do Padre Stu, que eu falei mais cedo, fala muito bem isso. A necessidade de nós estarmos sendo, bons pais. Não é somente para que nós tenhamos paz na nossa consciência, mas porque para o filho isso faz total diferença, né? Nosso Senhor disse essas palavras relativamente ao seu Pai Celestial, mas elas também se aplicam àqueles aspectos da natureza humana de Jesus fortalecidos pelo exemplo do Pai São José. Papa Bento XVI nos diz que José cumpriu plenamente o seu papel paterno sobre todos os aspectos. Certamente educou Jesus na oração, juntamente com Maria. Ele, em participar, tê-lo-á levado consigo à sinagoga, aos ritos do sábado, assim como a Jerusalém, para as grandes festas do povo de Israel. José, seguindo a tradição judaica, terá guiado a oração doméstica,
quer no dia a dia, de manhã, à noite, nas refeições, quer nas principais festas religiosas. Assim, no ritmo dos dias transcorridos em Nazaré, entre a casa simples e a carpintaria de José, Jesus aprendeu a alternar oração e trabalho e a oferecer a Deus também a fadiga para ganhar o pão necessário para a família. Jesus passou décadas aprendendo as virtudes varonis do seu pai. Jesus queria ser como seu pai, São José. Jesus tem o seu pai terreno em tão alta estima que ele quer que você também seja um filho de São José. Ele quer que você se assemelhe a ele. Mas por que precisamos da paternidade de São José quando já temos um pai biológico que partilha a nossa natureza e deve cuidar de nós? Permita-me oferecer uma resposta a essa pergunta, lhe fazendo outras. O seu pai biológico é esposo da Mãe de Deus e pai de Jesus Cristo? Não. Ele tem um grau máximo de todas as virtudes? Não. Ele é a cabeça da Sagrada Família e patrono da Igreja Universal e terror dos demônios? Não. Jesus quer que você goze da paternidade espiritual de São José, porque nenhum outro homem é mais apto a servir de modelo e verdadeira paternidade. A paternidade espiritual de São José pode aproximá-lo dos corações de Jesus e Maria, fazê-lo crescer em virtude, protegê-lo de Satanás e ajudá-lo a alcançar o céu. Pronto. Resume aqui esse parágrafo. Puf. Eu vou fazer essa frase aqui hoje quando eu postar o texto. Dito isso, preciso deixar claro que o objetivo da paternidade espiritual de São José não é tomar um lugar daquele seu pai biológico. Da mesma forma que a paternidade de Maria não substitui sua mãe biológica. A paternidade espiritual de São José e de Maria deve completar o testemunho e o amor de seus pais terrenos, ajudando-o a crescer na vida espiritual, especialmente na virtude e na santidade. Gente, eu vou encerrar por aqui e depois vocês continuem na página 168, 169 e 170. Eu vou depois colocar essas 3 páginas para vocês, que eu já postei o livro aí no grupo do WhatsApp. Então vocês acompanhem, porque senão fica muito longo e a gente não faz aquilo que a gente precisa, que é concentrar no que o Espírito Santo vai nos mover. Então fica esse dever de casa para vocês, tá? 168, 169 e 170, tá bom? Então vamos à ladainha de São José. Gostaram? Estão gostando? Se fortaleçam aí, viu, gente, em oração. Se possível, comecem a rezar o terço. Se vocês já não rezam o terço diariamente, comecem a rezar o terço. Busquem colocar São José em suas orações. Procurem fazer alguma penitência durante esse período de 33 dias. Se você ainda não começou, é interessante que você possa inserir aí alguma penitência, retire um doce, tire um suco ou um refrigerante que você gosta de tomar, ou comece a tomar uma água quente, algo que possa te lembrar que você está num caminhar, e esse caminhar ele exige de você uma luta contra si mesmo, tá? Porque é natural que você às vezes vai falar, eu tô cansada, hoje não, amanhã eu vejo. E esse mover não é um mover somente humano, mas sim um mover direcionado de Satanás, para que a gente não leve a sério essa grande graça que nós vamos receber quando a gente se consagra a São José, tá? Então, quando a gente pune o corpo, a gente mostra para o corpo que não é a gente, não é o corpo que domina a alma, mas o contrário. Então, se a gente consegue falar não para um pedaço de doce, a gente vai conseguir falar não para o encardido também, porque a gente já está se fortalecendo. E quando a gente fortalece, a gente não está fortalecendo, não é o corpo. Quando a gente faz penitência, a gente faz o corpo sofrer para que a alma se fortaleça, entendeu? Então vamos lá. Abaixem suas cabeças, unam suas mãos. Se possível, sempre que for fazer essa oração da ladainha, vocês façam com o coração, sabe, totalmente aberto a escutar e a rogar, de fato, a São José, que ele possa nos acompanhar, não só neste dia, mas por toda a nossa vida aqui nessa terra. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José,
rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho da paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida em família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os teus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. E é isso aí, meu povo. Que Deus Pai Todo-Poderoso nos auxilie nesse momento de grande luta, de grande batalha espiritual, para que possamos chegar no dia 19 e poder honrar o nosso Pai espiritual, nos entregando totalmente a Ele, porque a partir do momento que a gente se entrega, nossa família passa a ser dele, nossos filhos passam a ser dele, e tudo passa a ser dele, e nossa caminhada com Deus fica ainda mais fácil e mais gostosa, tá bom? Eu desejo de todo o meu coração que vocês possam ser movidos pelo Espírito Santo no dia de hoje e possam sentir a presença de São José na vida de vocês, tá bom? Um beijo especial aí, ó, Simone, Antônia Aparecida, Luana, Cris, Juliana, Rita. Deus abençoe vocês e que amanhã nós estejamos juntos. Vou postar aí a página, não deixem de ler, tá bom? Um beijo no coração, amo vocês.